Um dia que parecia ser normal como qualquer outro se torna um terrível desastre chamado de quebra de dungeon. Portais se abriram no céu e legiões de monstros saíram deles, destruindo e matando tudo pela frente. Muitas pessoas morreram e os pais do protagonista não foram exceção. Ele perdeu tudo o que tinha em um instante, prometendo a si mesmo, enquanto chorava sangue, que se tornaria um caçador e mataria todos os monstros. 7 anos depois, no presente, o prota está sentado em uma praça, desanimado pois foi expulso do centro de treinamento de caçadores. As memórias do ocorrido se desenrolam em sua mente. O diretor do centro de treinamento fala que seria franco e diz que o prota não precisa mais vir para o centro de treinamento. O prota questiona o porquê de estar sendo expulso. O diretor responde que aqueles que despertaram têm alguns meses para completar seu treinamento no salão de treino exclusivo, e depois estreiam como caçadores. Mas ele já passou desse período há 7 anos. Fala que já que chegou a esse ponto ele seria honesto, e diz que o talento do prota é tão ruim quanto o lixo, por isso deixá-lo no centro de treinamento destruiria a imagem do local. Ao sair ele escuta os figurantes zombarem dele pelos cantos, por ele treinar tão duro por 7 anos e não conseguir subir seus status. Ao lembrar disso, a frustração toma conta. O prota se pergunta o porquê de seu status não terem aumentado nada em 7 anos. Em meio à frustração ele escuta a voz de uma mãe perguntando à sua filha como seu pai havia morrido, e a garotinha responde com orgulho que sabe como seu pai morreu. Ela fala que quando os monstros vieram, seu pai morreu porque estava salvando as pessoas até o fim. A mãe então perguntou o que sua filha deveria fazer se passasse por algo assim no futuro, e a garotinha respondeu que deveria ser forte e nunca desistir. Ao escuta essa resposta, ele fica surpreso e envergonhado por aceitar esse desfecho. Ele então vai até a mãe e filha e se curva em agradecimento, depois sai correndo cheio de motivação. Ele aguentou tudo isso por 7 anos, ele não poderia desistir assim. Chegando no centro de treinamento, o prota bate na porta dos fundos, e ela se abre. Era o diretor, mas ele fala para ele ir embora. Mas o prota pede uma última oportunidade para fazer o exame de caçador porque ele não poderia desistir assim. Ao escutar isso, o diretor se enfureceu e perguntou se ele era burro, e por que ele não entende logo. Então ele pergunta ao prota se essa insistência era por gastar dinheiro para nada, e se fosse por isso ele devolveria metade da mensalidade. De imediato o prota fala que não é pelo dinheiro. O diretor se irrita mais ainda e dá um soco no prota, lançando-o nas latas de lixo e fala que como assim não é pelo dinheiro? Você é um fracasso sem esperanças. Por fim o diretor entra e tranca a porta. No meio do lixo o prota fala consigo mesmo em pensamento que se ao menos ele tivesse uma classe, ou melhor ainda, um pouco de talento. Então, nesse momento, o chão começou a se liquefazer, e uma janela azul apareceu em sua frente. Estava escrito: a Torre dos Desafios o elogia por sua determinação de ferro. O prota pergunta o que era isso, mas ele começou a afundar no chão, sem entender o que estava acontecendo. Ele grita por ajuda, mas não adianta. O diretor sai puto, perguntando o que ele queria. Mas para sua surpresa não tinha ninguém. O prota estava afundando sem parar na água quando ele finalmente sai em um local que ele poderia respirar, e a tela azul aparece novamente, falando: a Torre dos Desafios selecionou todos os candidatos adequados da Terra. O prota se pergunta o que é a Torre dos Desafios e se isso era uma segunda catástrofe. A tela azul pede para ele escolher uma dificuldade e fala que as recompensas que receberá serão proporcionais à dificuldade escolhida. Nesse momento, o prota não sabia o que estava acontecendo. Mas seus instintos estavam gritando para ele pegar essa chance. Ao escolher uma dificuldade, uma luz roxa começa a brilhar sobre ele e a tela azul fala: esperamos que obtenha resultados satisfatórios no fim desse sofrimento. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios em breve. Prepare-se, desafiante. Chegando no primeiro andar da torre, o prota percebe que está em um deserto. A tela azul aparece e cospe uma espada e fala que o objetivo do desafio era sobreviver. Como recompensa o prota iria receber uma classe única. Ao ouvir isso o prota entra em choque. Ao perceber que ganharia como recompensa algo que ele trabalhou duro por 7 anos e mesmo assim não obteve, ele achava isso loucura. Mas essa era sua oportunidade. Primeiro ele tinha que pegar sua espada. Mas ao dar os primeiros passos, o chão começou a se levantar.
O desafio havia começado. E a dificuldade escolhida era difícil. Um golem de areia seria o desafio. O prota começou a correr por sua vida com o golem atrás dele. A tela azul apareceu à sua frente advertindo que a penalidade por fracassar seria a morte. Então o prota começou a correr o mais rápido possível, mas ele começa a se perguntar se realmente conseguiria fugir do golem correndo assim. Quando ele olha o golem correndo atrás dele, ele se dá conta que mesmo o golem sendo pesado, ele era muito rápido. E para piorar, ele estava em um deserto. Era impossível ele correr por 9 minutos sem parar com seu vigor. Então ele se lembra que a torre tinha lhe dado uma espada e falado para ele sobreviver. O prota então percebe que só tinha duas opções: morrer fugindo ou morrer lutando. Ele começa a se perguntar como ele iria ganhar daquela coisa agora. As lembranças das pessoas zombando e menosprezando ele vêm em sua mente. Ele grita para pararem, mas as vozes continuam zombando dele como demônios em sua mente. Ele cerra os dentes com raiva e se pergunta se morreria como um covarde tentando fugir. Não. Ele começa a correr pro outro lado. O prota passou 7 anos tentando se tornar um caçador. Se tratando da teoria, ele tinha certeza de que sabia mais do que a maioria dos caçadores. E continuar fugindo era a morte certa. Ele precisava achar outra forma de sobreviver. Então ele se lembra que monstros tipo golem param de se mover se seu núcleo for destruído. Entretanto, o núcleo deles ficam em lugares difíceis de acertar. Mas o prota tem uma ideia e começa a correr pro pico de uma duna e salta rapidamente. O golem não para e acaba caindo junto, mas o prota dá um giro no ar e crava sua espada na areia e consegue se segurar. Diferente dele, o golem cai ladeira abaixo como um saco de pedra. Aproveitando a oportunidade, o prota salta em cima do golem, e a euforia toma conta dele e rapidamente desferiu um golpe de espada no núcleo, mas era tão duro que a espada teve um rebote. Ele só havia feito um pequeno corte no núcleo. O golem já estava se levantando. O prota entra em desespero. Ele só precisava acertar mais um golpe. No entanto, o golem é mais rápido e pega o prota em sua mão e começa a esmagá-lo. As vozes de zombaria reaparecem na mente do prota como demônios vindo buscá-lo. Enfurecido, ele segura sua espada com força e manda calarem a boca, lançando sua espada logo em seguida. A espada acerta o núcleo precisamente no corte que ele tinha feito. Raios de energia começam a sair sem parar e o golem grita de agonia. A tela azul aparece em sua frente dizendo: "Você destruiu o núcleo do golem de areia, com um tempo restante de 7 minutos. Concluído o desafio do tutorial." O golem se desfez debaixo dele, sobrando só areia. O prota mal podia acreditar no que acabará de fazer. Ele passou do primeiro andar da Torre dos Desafios, e uma mistura de alívio e realização permeou todo o seu corpo machucado. Como recompensa, ele recebeu desbloquear características únicas, 1000 pontos, habilidade de recuperação rápida, é mais e um bônus de 500 pontos. O prota estava de queixo caído com todas essas recompensas. Não acreditando, pois ele havia treinado duro nos últimos 7 anos e a única coisa que recebeu foi desprezo por sua falta de talento. As mensagens continuaram a vir. Ele desbloqueou uma classe única: Necromancia. Isso foi a cereja do bolo. Com isso ele finalmente poderia se tornar um caçador, mas isso só vai acontecer se ele sobreviver. Enquanto pensava, algo à sua frente chama sua atenção. Ao se aproximar, ele percebe que tem uma névoa negra onde o golem de areia havia morrido. Ao tocar nessa névoa, a tela azul aparece, avisando que sua classe, Necromancia F, foi ativada. Lhe é perguntado se gostaria de absorver o espírito do golem de areia. O prota se surpreende ao descobrir que essa névoa negra era sua classe única em ação. Não perdendo tempo, ele confirma que sim e a névoa é atraída em sua direção. Rapidamente, seu corpo absorver tudo. A tela azul notifica da absorção do espírito do golem está completa, com isso ele aumentou sua proficiência em 7%. O prota estranha toda aquela energia emanando dele de forma agitada e, para sua surpresa, ela começa a sair dele. Mas logo em seguida volta para dentro de seu corpo. A tela azul notifica que o número de espíritos agora é 1 de 5, o que esclarece a sua dúvida sobre aquela energia parecer viva. Ele poderia armazenar os espíritos que absorve. Isso fez refletir sobre as possibilidades dessa habilidade. Mas não acabou por aí.
Ele também obteve um aumento de 3 pontos em seus status de força e 2 pontos em seu status de vida. Sentindo a diferença de imediato. A sensação de finalmente aumentar seus status era eletrizante. Afinal, ele não havia conseguido nenhum aumento após treinar pesado por 7 anos. Agora ele também tinha uma classe, Necromancia. Essa classe lhe dava as habilidades de absorver espíritos e com isso aumentar seus status de acordo com o ranking do espírito absorvido, além de poder usá-los em combate e com uma quantidade que só aumentaria quanto mais forte ele ficasse. A excitação por possuir tal habilidade tomou conta do prota. A única coisa em sua mente agora era que se ele conseguisse sair da torre, ele poderia finalmente se tornar um caçador, mas um portal apareceu à sua frente, interrompendo seus pensamentos.